irmão e minha irmã, é muito bom estar aqui com você nesses últimos minutos do ano de 2014, o ano que foi o ano da dupla honra, onde muitos de nós alcançamos coisas que nós nem imaginávamos. É muito bom mesmo poder visualizar daqui a alguns minutos o início do ano das grandes conquistas. Você aqui em Portugal, na Inglaterra, aqui na África, você que está nos vendo e crendo juntamente comigo que essa ação apostólica vai nos levar a conquistar grandes vitórias em 2015. Eu creio, mas como eu creio? Eu creio que no momento que você estiver ajoelhado, na passagem do ano, a unção vai vir sobre você, unção de fé, de ousadia, de coragem, para alcançar o que Deus tem para a sua vida. São as grandes vitórias nas grandes conquistas de Deus. Amém? Diga amém bem alto, diga um amém forte, amém ou não? Quem acredita, diga amém. Deus está levantando você, Deus vai levantar a sua vida. Diga para o irmão que está do lado, olha para ele, fala 2015, mais forte. Fala, olha para o irmão que está do teu lado e diz, 2015 será o ano das suas grandes conquistas. Mais uma vez, 2015, olha bem nos olhos dele, olha para mim não, olha nos olhos dele. Fala, 2015 será o ano das suas grandes conquistas. Aleluia, diga amém. Isso é uma profecia que vai acontecer. Eu quero estudar com você dois passos fundamentais para que nós possamos alcançar essas grandes vitórias e ter essas grandes conquistas. No livro de 2 Samuel, capítulo 2, verso 1, diz assim: depois disto, consultou Davi ao Senhor. Depois do quê? Principalmente de dois fatos, de dois acontecimentos que aconteceram na vida de Davi, que são, para mim, exemplos que acontecem conosco. E eu quero analisar com você esses dois acontecimentos e por que aconteceram, quais são as lições que Davi e todo o seu exército aprendeu e quais são as lições que nós devemos aprender visualizando alcançar grandes conquistas em 2015. Vejamos, o primeiro deles está em 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao 8. Sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens, ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra os Shuis de Ziclague. Esta estava ferida e queimada. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente levaram consigo e foram a seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jerelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Veja bem, eu vou ler os versos seguintes daqui a pouco. Depois desses fatos, o primeiro fato que 2 Samuel, capítulo 2, verso 1, está dizendo, foi a batalha de Ziclague. Ziclague foi uma cidade que Davi teve como se refugiar nela. Ele passa um período em Ziclague, ali ele começa a desenvolver relacionamentos. Um dia Davi vai para uma batalha, vai para uma guerra, e ele vence, mas quando ele volta, o inimigo tinha entrado em Ziclague e tinha queimado a cidade, tinha destruído os lugares que eram significativos na cidade, tinha levado embora
tudo aquilo que pertencia ao exército de Davi, também seus filhos, suas esposas, eles levaram cativo. Interessante perceber nesse texto que eles não matam ninguém, mas eles levam cativo. Talvez este ano foi o ano que você perdeu, que tiraram de você, que arrancaram de você. Você continua vivo, mas você perdeu bens, você perdeu talvez algo significativo na sua vida. Os amalequitas vieram contra você e arrancaram de você, e tiraram de você aquilo que você mais ama, ou aquilo que você tinha como mais valioso para você. E Davi tem esta experiência antes de ir para Hebrom, porque o texto de 2 Samuel fala que naquele momento Deus fala, vai para Hebrom. Mas antes de ir para Hebrom, Davi passa por Ziclague, o lugar das grandes batalhas. E eu creio em nome de Jesus que Ziclague fica para trás, ficou para trás neste ano de 2014. O próximo ano é o ano de chegar a Hebrom. A Igreja Fonte da Vida vai para Hebrom, você vai para Hebrom. Ziclague é o lugar das grandes batalhas, e Deus tem nos ensinado nos lugares das grandes batalhas, como guerrear. E mais do que isto, Deus tem nos ensinado nesses momentos duas coisas fundamentais que eu quero compartilhar com você: dependência de Deus e lealdade entre nós. Dependência de Deus e lealdade entre o corpo. Se não há dependência de Deus em Ziclague, se não há lealdade entre a equipe, se não há lealdade entre a igreja, se não há lealdade entre a liderança, você não pode vencer as grandes batalhas. Quando passamos em Ziclague, Deus está nos ensinando depender dele. E você vai ver no verso 7 e 8, veja comigo. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque, traga-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. A primeira lição que Davi aprende é essa dependência de Deus. Ele tinha que depender de Deus. Ziclague é onde nós aprendemos a depender de Deus, onde os nossos inimigos aparentemente são mais fortes e são mais numerosos do que nós, e não tem, humanamente falando, como vencê-los. E Deus quer que nós possamos olhar para Deus. A Bíblia diz que Davi, como eu li no texto, eles choraram até perder as forças. E o povo se ajuntou contra Davi, porque sua alma estava amargurada, porque tinha perdido. Seus filhos tinham sido levados cativo. Mas Davi se reanimou no Senhor. Eu quero liberar uma palavra apostólica para você. Hoje, na hora que você dobrar os joelhos diante do Senhor, para a virada do ano, Deus vai te reanimar. Amém ou não? Fala amém. Amém. Deus vai reanimar você. A unção vai descer sobre você. A unção divina vai descer sobre a sua vida. A unção para resgatar o que você perdeu. 2015 vai ser o ano do grande resgate. Você vai tomar, vai reconquistar. Você vai alcançar grandes coisas. Mas isso só será possível se houver uma dependência do Senhor. Davi consulta a Deus, Davi se reanima em Deus, e Deus diz a ele, vai, porque você vai recuperar tudo. Oh, que coisa maravilhosa. Fala para o irmão que está do teu lado, olha nos olhos dele, fala para ele, você vai recuperar tudo que você perdeu em 2014, em nome de Jesus. Profetiza mais alto, olha nos olhos dele e fala, você vai recuperar tudo que você perdeu em 2014. Amém? Amém, meu querido? Agora levanta suas duas mãos, fala, eu vou receber, mais forte, eu vou receber, mais alto, eu vou receber a unção de Deus, no momento que estiver de joelhos. Deus vai me dar uma nova unção, fale alto, Deus vai me dar uma nova unção, e com esta unção eu vou perseguir os meus inimigos, e vou recuperar o que perdi, amém? De novo, fala, com esta unção
eu vou perseguir os meus inimigos e recuperar o que eu perdi. Mas ouça, em Ziclague que nós aprendemos essas duas lições: dependência de Deus e lealdade. O exército de Davi, ele só foi um exército vitorioso porque eles tinham lealdade a Davi. Tinha dependência de Deus e lealdade a Davi. Quando você tem lealdade à liderança, aqueles que estão sobre a sua vida, os Davis que Deus levanta, Deus vai honrá-lo, Deus vai te dar a vitória que você precisa. Veja comigo os versos seguintes do capítulo 30, veja comigo o verso 16 a 19. E descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia, tomando dos amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem um despojo, nada do que havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Tudo Davi tornou a trazer. Que coisa maravilhosa, coisa tremenda. Deus vai ungir você em 2015, daqui a pouco. Prepara o teu coração, está chegando a hora. Você vai receber esta unção e vai perseguir os seus inimigos e vai recuperar tudo que você perdeu, em nome de Jesus. Outro fato que aconteceu na vida de Davi, por isso eu comecei o texto lá em 2 Samuel capítulo 2, verso 1. Depois disto, qual foi o outro fato? Veja comigo em 2 Samuel capítulo 1, verso 1. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, estando já 2 dias em Ziclague. Interessante, a Bíblia diz aqui que depois da morte de Saul, volta Davi, e Davi começa um novo dia. Então você tem 2 fatos antes de Davi subir para Hebrom. Primeiro, a vitória em Ziclague. Ziclague são situações que acontecem, circunstâncias que aconteceram com você em 2014. Deus vai te dar vitória em 2015, você vai reverter todas as suas perdas em nome de Jesus. Segundo, foi a morte de Saul. Davi foi ungido por Samuel quando ele tinha de 17 a 18 anos. E Davi começa a reinar com 30 anos. Foram 13 anos, mais ou menos, ou 14, que Davi era rei de direito, mas não era rei de fato. Porque Saul permanecia no trono. Durante 13 anos, Davi viveu debaixo de uma unção de rei. Diante de Deus, ele era rei de Israel. Diante do mundo espiritual, ele era rei de Israel, mas não era rei de fato, porque Saul não tinha sido tirado. Olha aqui para mim, irmãos, presta bem atenção nessa lição que Deus ensinou a Davi, que foi a dependência em Deus e a lealdade da equipe que deu força para Davi esperar. Durante 13 anos, Davi viveu debaixo de uma palavra e de uma unção de reinado, mas não viveu reinando. Esta palavra não tinha se concretizado. Durante 2 vezes, no mínimo, Davi teve Saul nas suas mãos. E aqueles que estavam com ele imaturamente disseram: mata-o. Deus o entregou nas mãos. E quando Davi pela primeira vez tentou matar Saul, talvez levado pelo entusiasmo do seu exército, seu coração pesou. Deus estava segurando Davi
de não fazer algo pelas suas mãos. Quando Deus nos unge, Ele não quer que eu e você façamos com que a palavra se cumpra da nossa maneira. A maneira de Davi talvez seria matar Saul. A maneira de Deus seria tirar Saul. Deus conservou Saul para ensinar Davi a depender dele. Deus conservou Saul para que Davi pudesse ver quem era leal a ele. É muito fácil você ser leal ao seu líder em tempos festivos. É ou não é? A igreja está crescendo, é fácil ser fiel ao bispo. A igreja está crescendo, é fácil ser fiel ao pastor. A igreja está crescendo, é fácil todo mundo ser fiel ao apóstolo. Mas durante 13 anos, Davi passou por vales e vales, perseguições e perseguições. E Deus estava dando a Davi a oportunidade para ver naqueles que compunham o seu exército, qual deles realmente seria leais. A lealdade precede a honra. Davi iria honrá-los no momento que ele chegasse a Hebrom, mas ele tinha que ver quem realmente seria fiel. Ele tinha que perceber quem realmente seria leal. E Deus queria ver a lealdade de Davi, e Deus queria ver a lealdade do exército para com Davi. Deus está olhando para você, para ver qual é o nível de lealdade que você tem com os Davis que Deus levanta na sua vida. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Diga amém. Fala comigo, 2015 será um ano de grandes conquistas, mas também será o ano da minha lealdade aos Davis que Deus levantou na minha vida. Entende? Ah, mas eu sou leal a Deus. Aleluia. Mas Deus tem representantes na terra. Deus tem autoridades constituídas. Aquele exército podia dizer, eu sou leal a Deus, mas Deus era representado na pessoa de Davi. E Deus estava tratando com Davi com relação à perseguição de Saul. Foram necessários 13 anos, de 13 a 14 anos, Davi correndo de Saul. Davi correndo de Saul. Era rei por direito, mas já não era por fato, de fato, né? O que acontece? Chega um dia que Deus disse para Davi, você está preparado? Eu vou realmente tirar Saul. E ele tira Saul. Por isso que a Bíblia diz aqui no capítulo 2, volta comigo no capítulo 2, no verso 1. Vejamos, 1, 2 e 3. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo, subirei a alguma cidade de Judá? Respondeu-lhe o Senhor, sobe. Perguntou Davi, para onde subirei? Respondeu o Senhor, para Hebrom. Subiu Davi para lá, também as suas duas mulheres, Aionã, a Jerelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei, sobre a casa de Judá. Que coisa maravilhosa. De repente Davi consulta a Deus e Deus fala, vai para Hebrom. Hebrom é o lugar que Deus vai levar a fonte da vida em 2015. Você que já passou por Ziclague, você que foi perseguido por Saul em 2014, levanta a sua cabeça, Deus vai te conduzir a Hebrom. Hebrom é o lugar da unção de rei. Hebrom é o lugar onde você vai receber a unção para reinar, reinar sobre todas as áreas da sua vida, reinar sobre cada área que você tem deficiência, tem limitações. Hebrom é o lugar onde a sua família vai reconhecer você como um príncipe de Deus. A tribo de Judá vem e reconhece Davi e unge Davi como rei. Interessante que não foi o profeta que ungiu, ele já tinha a unção do profeta.
Agora, esta unção representa reconhecimento. Reconhecimento. E eu quero profetizar sobre você, meu irmão, em nome de Jesus. 2015, você vai ter o reconhecimento da sua família, que você é um príncipe de Deus, que Deus tem te levantado como ungido do Senhor nessa geração. 2015, você vai ter o reconhecimento do lugar onde você trabalha, como um príncipe de Deus, como um agente do reino do Senhor. Você vai encontrar o seu Hebron, em nome de Jesus. É o ano que a fonte da vida vai alcançar o seu Hebron. Levanta suas duas mãos, bem alto, repita comigo, 2015, mais forte, fala 2015, é o ano em que eu irei encontrar o meu Hebron. Mais forte, 2015 é o ano em que eu irei encontrar o meu Hebron. Aleluia, aleluia. Você percebe nesse texto que não foi o profeta que ungiu, não foi o profeta que ungiu Davi em Hebron, foi todo Judá. Judá era a tribo de origem de Davi, e ali ele recebe a unção, reconhecimento, e todos aqueles homens que foram leais com ele, a lealdade precede a honra, foram honrados com Davi, começaram a fazer parte do exército de Davi, agora começaram a fazer parte do reinado de Davi. Está entendendo isso, irmão? Está entendendo isso, querido e querida irmã? Dependência de Deus e lealdade. Dependência de Deus e lealdade aos Davis que Deus levanta nas nossas vidas. Pastores, bispos, apóstolos. Quando nós temos isto no coração, nós dependemos de Deus e temos lealdade. Na vertical, dependência. Na horizontal, lealdade. Deus vai honrar você. E no capítulo 5, veja, a honra muito maior no capítulo 5 de 2 Samuel. Abra você aí no capítulo 5, eu quero ler. Veja a partir do verso 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram a ter com o rei em Hebrom, e o rei fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Que coisa maravilhosa. Agora fala de um reconhecimento da nação, em nome de Jesus. Você que mora em Portugal, está chegando a hora em que a nação vai reconhecer a fonte da vida, vai reconhecer você na fonte da vida, vai reconhecer a fonte da vida. Diga aleluia, diga amém. Todo Portugal vai vir e vai reconhecer que a unção está sobre a fonte da vida. Você que mora na Inglaterra, em Londres, toda a Inglaterra vai vir e vai reconhecer em nome de Jesus. Vai reconhecer em nome de Jesus. Você que mora na África, na Namíbia, em Angola, em Moçambique, vocês vão ver em nome do Senhor a nação vindo e reconhecendo e declarando. Você que mora na Itália, você vai perceber, a nação vai vir e vai reconhecer a fonte da vida, como uma igreja ungida pelo Senhor. Oh, irmão, que momento maravilhoso nós vamos viver. Daqui a pouco começa um ano das grandes conquistas. Diga aleluia, diga glória a Deus. Volta para a pessoa que está do teu lado e fala: você faz parte desse projeto. Fala mais alto, fala: você faz parte desse projeto. A fonte da vida é constituída por pessoas. Então olha para ele e fala: você faz parte desse projeto. Aleluia. A honra vai vir, a unção vai vir, vai levantar você. Agora presta bem atenção. Davi, quando chega em Hebrom, quando ele é reconhecido
rei em Israel, ele mostra como a lealdade é fundamental para que as pessoas sejam honradas. Jonatas, filho de Saul, quando Davi recebeu a unção de Samuel, Jonatas reconheceu, não que ele traiu Saul, ele não queria trair Saul, ele sabia que seu pai já não podia ser mais rei, porque seu pai tinha quebrado o princípio da dependência de Deus. Seu pai tinha elevado o coração acima dos limites que Deus estabelece. Então ele reconhece que Deus estava levantando Davi, e ele tem a lealdade, a unção e a autoridade de Deus na pessoa de Davi. Muitas vezes você fala, mas os Davis são limitados, os Davis têm defeitos, e tem mesmo. Pastor tem limitação, tem defeito, bispo tem limitações, tem defeito, apóstolo tem limitação, tem defeitos. Mas Deus os ungiu, Deus os constituiu. E Jonatas sabia dos defeitos de Davi, talvez mais defeitos do que o seu próprio pai. Mas seu pai pecou, tropeçando na pedra maior. Qual era a pedra maior? A não dependência de Deus, o não reconhecer que ele era porque Deus o tinha constituído. Então Jonatas, para salvar seu pai, para salvar sua família, faz um pacto de lealdade com Davi, que seu pai não entendeu. Se seu pai tivesse entendido, Deus teria tido misericórdia da família dele. Mas o orgulho, a reputação falou muito mais alto. E quantas vezes a pessoa, pela reputação, pelo orgulho, não se sujeita a quem Deus está levantando. Entendeu? Segura na posição, talvez na idade mais velha. Eu sou mais velho do que ele, eu sou mais velho, eu fui reconhecido primeiro. Não, Deus não é assim. Deus não age pela idade cronológica, Deus age pela resposta do coração do ser humano. Está entendendo, amigo? Amém ou não? Então Jonatas faz uma aliança com Davi, e quando Davi está em Hebrom, está reinando sobre Israel, a lealdade de Jonatas mexeu nos lugares celestiais, e Deus vem a Davi, e Deus mexe com Davi, e Davi pergunta sobre a descendência de Saul. Veja comigo, 2 Samuel capítulo 4, verso 4, vejamos. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, era da idade de 5 anos, quando de Jeriel chegara a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ele a fugir, caiu e ficou manco, e seu nome era Mefibosete. Esse garoto de 5 anos, quando chegou a notícia que seu pai e seu avô tinham morrido, a pessoa que cuidava dele, a mulher que cuidava dele, saiu correndo com medo de que ele fosse assassinado. Ele cai e quebra os pés e se torna uma pessoa manca. Olha, meu irmão, minha irmã, meu querido, quantos hoje têm uma deficiência, talvez não física, mas emocional, espiritual, porque de alguma maneira um incidente na vida, no decorrer da sua vida, produziu essa enfermidade na alma. Quantas pessoas talvez foram abusadas na sua infância, na sua adolescência, e traz marcas profundas, e você, lá no seu íntimo, você pensa, eu não posso ser usado por Deus. Quantas pessoas, no decorrer da vida, perderam a capacidade de articulação, de pensar, de agir, perderam a força física, e você diz, nós vamos chegar em Hebrom, mas eu não sou digno de ir a Hebrom, eu não consigo mais. Isso são para aqueles que não têm enfermidades, são para aqueles que são mais jovens. Jonatas teve um filho, esse filho cresceu, esse filho estava aleijado, seu nome era Mefibosete.
Mas como Jonatas foi leal a Davi, a lealdade de Jonatas mexeu com o coração de Deus. E Deus é Deus justo. A lealdade traz honra a você e a toda a sua descendência. Seja leal à liderança que Deus levantou, independente das limitações dessa liderança. Seja leal. A sua lealdade acaba quando aquela liderança decide andar pelo caminho do pecado. Aí você não precisa ser leal mais. Mas se é uma liderança que tem caráter sério, permaneça leal. Independente se aquela liderança é limitada. Seja leal aos Davis que Deus levantou na sua vida. Está entendendo, meu irmão? Porque a sua lealdade vai lhe trazer honra. Eu vou mostrar isso para você. 2 Samuel, capítulo 9, verso 3 a 9. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Zibá respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Veja aqui comigo. De repente o coração de Davi, Deus mexe com o rei em Hebrom, no palácio, dizendo: você precisa honrar aqueles que foram leais contigo. Ele diz: há alguém da casa de Davi, que ele sabia, ele tinha consciência como Jonatas foi leal a ele, para que eu use de misericórdia, de bondade com ele. Um daqueles que estavam presentes ali disse: há um que é aleijado dos pés, dizendo ao rei: o que o senhor pode fazer por um aleijado? Ele não tem qualidade nenhuma, ele não tem nada. Mas veja o que Davi diz, olha o verso seguinte, verso 4. E onde estás? Perguntou-lhe o rei. Zibá lhe respondeu: está na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lo-debar. Ele está na cidade chamada Lo-debar. Davi sabia quem devia habitar na cidade de Lo-debar. A palavra Lo-debar quer dizer lugar árido ou lugar dos despedaçados. Pessoas que tinham algum tipo de deficiência eram levadas para morar em Lo-debar. Era tirada da sociedade. Um dos estudiosos, escrevendo sobre Lo-debar, ele diz que era uma cidade que nem o diabo gostava de ir, porque era um lugar onde as pessoas desqualificadas ficavam. Mefibosete foi levado para Lo-debar, para morrer em Lo-debar. Mas a lealdade de Jonatas, a lealdade que Jonatas teve a Davi no início, falou mais alto diante de Deus. Talvez você está no Lo-debar, talvez você está numa cidade assim, mas a lealdade que você vai ter a Deus e aos Davis que Deus está te colocando na sua vida, vai fazer com que Deus lembre de você, e 2015 é o ano que Deus vai lembrar de você, mesmo você estando em Lo-debar. Seja leal, que Deus vai lembrar de você. Veja o verso seguinte: então mandou o rei trazê-lo de Lo-debar, da casa de Marqui, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul a Davi, inclinou-se, prostrou com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Aleluia! E eu quero terminar profetizando sobre a sua vida. Ainda que você esteja em Lo-debar, 2015, através da sua lealdade a Deus e aos Davis que Deus levanta, Deus vai te tirar de Lo-debar e vai te colocar no palácio. Você vai sentar à mesa do rei e Deus vai restituir tudo o que você perdeu. Em nome de Jesus, isto vai acontecer. Você vai dobrar os seus joelhos agora, daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos,
Alguns segundos, nem minutos é mais, você vai dobrar os seus joelhos, você vai receber a unção para sair de Lodebar, para ir para Hebrom, para sentar à mesa do rei, para receber a unção de Deus e ter um ano de grandes conquistas. Eu te abençoo em nome de Jesus.